Boa noite a todos. Meu nome é Manuela. Eu vou contar um relato que não aconteceu exatamente comigo, mas que eu presenciei e me deixou bastante amedrontada. No ano de 2017, eu conheci uma tenente do exército. Seu nome era Joana. Era uma mulher incrível e uma pessoa maravilhosa, casada com um homem que aqui chamaremos de Cláudio. Os nomes eu troquei. Ele era comerciante e eles tinham 2 filhos lindos, Antônio, que na época tinha 10 anos, e José, com 2 anos. O casamento dos dois, para quem olhava de fora, parecia perfeito. Um casamento dos sonhos. Pena que na realidade não era bem assim. Então, eu passei a trabalhar nessa casa, cuidando das crianças, e com o passar dos dias, Antônio foi adquirindo confiança em mim. Ele era uma criança triste e assustada. Parecia que havia sempre algo de errado, que eu não saberia dizer o que era, pois para mim parecia tudo normal, até que ele começou a me contar. Ele me dizia que via coisas dentro da casa dele, só que eu não acreditava muito. Achava que era imaginação de criança, imaginação dele, sabe? Coisa de criança, querendo chamar atenção ou algo do tipo. Ou talvez fosse apenas a sua imaginação lhe pregando peças. Eu meio que morava com eles. Trabalhava durante toda a semana e só voltava para minha casa no sábado. Dia 21 de fevereiro era meu aniversário e minha prima foi me buscar para comemorarmos. Eu sempre voltava para o serviço na segunda-feira, mas nesse dia eu voltei ainda no domingo. Quando cheguei, fui direto para o meu quarto. Estava cansada e fui dormir. Quando foi por volta de 1 hora da manhã, eu escuto uma gritaria anormal na casa que me assustou. Me levantei imediatamente para ver o que estava acontecendo. Foi quando vi Antônio, o filho mais velho do casal. Ele estava paralisado, olhos vidrados, ele parecia estar com medo, o que não era nada de anormal vendo aquela situação. Eu fui ficar com ele e o irmão, pois o pai deles parecia outra pessoa. Estava transtornado e furioso, como eu nunca havia visto. Transtornado, completamente. Naquela noite, Cláudio bateu bastante na esposa e parecia que não pretendia parar. Depois, com um soco, quebrou todo o vidro da parede de casa. O mais estranho disso tudo é que o vidro era muito resistente a pancadas. Era um vidro grosso que não deveria quebrar com facilidade. Mas ele, com apenas um soco, estilhaçou aquele vidro espesso e não teve um arranhão na mão. Como alguém poderia quebrar uma parede de vidro com a mão e não ter machucado nada? Ainda mais um vidro resistente a impactos. Depois de ter quebrado os vidros, voltou a bater na esposa. Os parentes dela, atraídos pelos gritos, sons de vidros quebrados e o pandemônio completo que acontecia na casa, vieram para ajudar. Mas, incrivelmente, Cláudio venceu a todos, foi derrubando um por um. Naquele momento, eu ainda estava com as crianças, tentando afastá-las daquela confusão. Mas não importava o que as pessoas fizessem ou o que dissessem a Cláudio, ele não se acalmava. E, principalmente, aquela força não diminuía. Em meio a esse caos, eu lembrei de minha avó, que é uma pessoa de muita fé, que sempre me disse para rezar quando algo assim acontecesse. E foi o que eu fiz. Comecei a rezar a Deus e chamei uma entidade de muita luz e de minha confiança para tentar ajudar naquela situação caótica. E depois disso, eu percebi que seu Cláudio foi se acalmando. E só depois disso a situação começou a melhorar. Dias depois, Antônio me contou o porquê de ele ter ficado paralisado enquanto aquilo tudo acontecia. Ele não chorou, não gritou, não se escondeu e nem pediu ajuda. Ele apenas ficou olhando, completamente amedrontado. E só agora eu descobriria o porquê. Ele disse que na ocasião havia visto um homem junto de seu pai, um homem estranho e mau. Era um vulto completamente negro, que tinha a forma de um homem e exalava ódio. Falava no ouvido do pai dele e o deixava irado daquela forma.
Ele estava paralisado de medo, mas não exatamente de seu pai, e sim daquele homem. Segundo o que ele me contou, ele queria se mexer e tentar expulsar aquele ser maligno que estava afetando seu pai daquele jeito. Mas quando ele conseguiu mexer um pé, o espírito virou para ele e disse que se ele fizesse qualquer coisa que fosse para mandá-lo embora, ele o mataria e mataria sua mãe também. Depois de ouvir aquilo e lembrar do que presenciei, eu fiquei com muito medo de toda aquela história. E não somente eu fiquei com medo, a minha avó também, a quem contei tudo. Achamos que seria melhor que eu fosse embora e não me envolvesse com isso, já que isso poderia ficar perigoso para mim mesma. Então, eu pedi demissão e saí daquela casa. A casa era grande, bonita e arejada, mas tinha alguma coisa que deixava o ar pesado. Depois que eu saí de lá, ainda continuei conversando com Antônio por algum tempo. E soube por ele que tempos depois, os pais dele se separaram. Graças a Deus. Mas o Antônio ainda vê esse tal homem na companhia do pai. Boa noite. O nosso muito obrigada a todos pela presença. Se possível, deixe um comentário. O que vocês acharam dessa história? Conhecem alguma parecida? Podem nos enviar para contarmos aqui no canal. O nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. Até a próxima história.